Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre na apostila de Geografia, na página 163 e 164. Tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente, fazendo a leitura, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura, e aí depois a gente comenta, tá bom? Eu faço a leitura e vocês comentam. Depois a gente conversa um pouquinho. Então, na página 163 da apostila de Geografia, está escrito assim, ó. Nós vimos semana passada a respeito dos meios de transporte, conversamos um pouquinho sobre os meios de transporte aqui da nossa cidade, e agora nós vamos conhecer outros meios de transporte também, tá? No Rio Grande do Sul, eu estou fazendo a leitura bem aqui em cima, ainda não são muito usados as charretes para o transporte de pessoas e mercadorias. Então, porque o nosso país ele é muito grande, ele é muito extenso, então os costumes, os transportes, eles mudam um pouquinho. Como você percebeu, todos esses transportes utilizam-se de ruas, avenidas, estradas e ferrovias e ciclovias. Por isso, chamamos transportes terrestres. Então, os transportes terrestres, só um pouquinho, Clarinha, já vou te chamar. São os que eles usam estradas, ruas, avenidas, ferrovias ou ciclovias. Fala, Clara. E você sabia para que eles usam navio? Para quê, meu bem? Tem uns navios hoje em dia que eles usam mais para dar os passeios, para navegar. Antigamente, eles usavam os navios menores e eles carregavam encomendas. E hoje em dia as pessoas ainda fazem isso. Sim, meu bem, é isso mesmo, Clarinha. A gente vê isso tanto na navegação pelos rios, como pelo mar. Pode-se usar também para transporte de mercadorias, de encomendas. Por exemplo, o que a gente estava conversando ontem, antes de ontem, a respeito de como que Dom João ficou sabendo que Cabral tinha descoberto uma nova terra. Ele não foi lá contar, ele escreveu uma carta e mandou uma pequena embarcação levar para Dom João. Então, atravessou o Oceano Atlântico para chegar em Portugal. Porque antigamente não existiam os correios. Isso, muito bem. E mesmo o correio, que para fazer esse transporte, ia levar bastante tempo, né, Clarinha? Imagina você pegar uma carta daqui de Itajubá e levar lá, atravessar o oceano e chegar lá em Portugal. Meu primo, ele mandou para mim uma carta, ele mora nos Estados Unidos, ele deixou lá num barco, daí o barco foi navegando, daí parou, entrou no avião, daí o avião levou lá para um lugar, o táxi foi de carro até levar a carta até outro lugar, daí pegou outro avião e daí chegou aqui. Tá vendo como que demora, né? As distâncias são longas. Então, o correio ia demorar muito mais. Isso, então, assim, os meios de transporte, eles facilitam muito a vida da gente, tanto no transporte de pessoas, quanto no transporte de mercadorias, não é? Por exemplo, as pessoas acham que os Estados Unidos fica lá no céu, mas não fica, tem jeito de ir de carro, mas demora 5 semanas. Exatamente, demora bastante. Vamos continuar aí. Aí depois está assim, ó. Para maiores distâncias, é o que a gente está falando, Clarinha, e economia de tempo de viagem, utilizamos os transportes aéreos, como aviões e helicópteros, que circulam por rotas traçadas no espaço. Então, assim, eles estão viajando, tá? Você olha no céu e vê aquela luzinha passar o avião. Nossa, tia, mas como que ele sabe o caminho? Eles têm a rota traçada, eles têm o mapa, né? Que eles se orientam para poder chegar no destino. Então, os meios de transporte aéreo, o que eles fazem? Eles agilizam, eles
fazem o transporte bem mais rápido, diminui o tempo, tá? Vamos lá agora. Os helicópteros são cada vez mais utilizados por pessoas que precisam agilizar o seu tempo e fugir do trânsito nas cidades. Alguns exemplos: empresários, socorristas, médicos e entre outros. Muitos prédios em grandes cidades possuem até o seu próprio heliporto. Então, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, eles utilizam esse transporte, né, o aéreo. Por exemplo, o empresário tem que sair de um prédio que ele está, do prédio dele, onde está, né, o escritório dele, e precisa ter uma reunião com outro empresário em outro prédio. Se ele for descer né, pelo elevador, ir lá para a garagem, pegar o carro, o trânsito é muito, né, muito intenso, tem os semáforos, ele vai demorar bem mais tempo do que se ele for para o heliporto, que é em cima dos prédios, entrar no helicóptero e já pousar em cima do outro prédio. Médicos também fazem isso, às vezes precisam agilizar o atendimento, eles também fazem isso. Os socorristas, aconteceu um acidente na cidade, já imaginou eles com a ambulância? Vamos imaginar São Paulo, na hora que está, né, na hora do rush lá, aquele trânsito intenso, até os carros abrirem caminho, às vezes não tem lugar para os carros encostarem, para a ambulância passar, vai muito tempo. Então, o que eles fazem? Utilizam os helicópteros para fazer esse tipo de transporte também, tá? E aí, no finalzinho da página 163, nas cidades litorâneas e naquelas em que há lagos e rios, existem alternativas de transporte, como canoas, navios, barcos e balsas. Já vou deixar você falar, Pedro, só um pouquinho. É o que chamamos de transporte aquático. Muitos navios circulam pelas costas brasileiras, Oceano Atlântico, transportando pessoas e mercadorias de um porto a outro e para outros países. Deixa eu ouvir o Pedro agora. Fala, Pedro. Esqueceu? A hora que... Quando eu entrar também tem patinetes elétricos. Quando a ambulância fizer um trânsito, também pode ir de avião ou de helicóptero. Sim, meu bem. Fala, Henrique. De patinete elétrico. Mas como que a gente vai transportar uma pessoa doente num patinete elétrico, Henrique? Ele não precisa empurrar. Ele anda com bateria, igual carro elétrico. Sim, amor, sim, mas assim, dá para você sair de um lugar e ir para o outro, não é? Vai facilitar porque vai dar para passar no meio do trânsito mais fácil. Mas, por exemplo, um paciente, só um pouquinho, um paciente que esteja doente, Henrique. Aí não tem jeito de colocar no patinete. Só não dá. Isso, Henrique. Fala, Maria Clara Renó. Que página que até onde que a gente vai? A gente vai fazer 63 e 64 agora. Mariana, boa tarde. Mariana, Ana Júlia, boa tarde. Mariana Cortez, fala. Ô tia, bondinho, avião e carro e ônibus leva mercadoria? Sim. Levam sim. Você está em qual página, Mari? 192. Ah, mas eu ainda estou na 163. Ah, espertinha. Já que a tia chega lá, meu amor. Maria Clara Oliveira, fala. Tia, eu já andei de avião. Sim. Então, assim, esses transportes, né? O que vocês têm que guardar na cabecinha? Nós temos o transporte terrestre,
Eu vou fazer umas perguntinhas. Fala, Ana Laura. Ô, tia, Fala. pessoas tem como transportar com ambulância também. O quê, meu amor? Ambulância, pessoas Sim, doentes. sim, sim. Mas a tia está falando assim, a ambulância também transporta. Mas, por exemplo, numa grande cidade, precisa de uma certa urgência para chegar no hospital. Eles podem usar o helicóptero também, tá? Avião, de uma cidade para outra. Maria Clara Oliveira, fala, meu bem. Ô, tia, você escutou o que eu disse? Escuta, você falou que você já andou de avião? Legal. Qual que foi a sensação? Você gostou? Sim. Ah, então tá bom. Então agora eu vou fazer uma perguntinha. Eu vou começar com a Malu. Malu, fala para ti um tipo de transporte aquático para mim. Um tipo de transporte aquático. Isso. Navio. Um só, fala um só. Um só porque eu vou perguntar para outra criança. Muito bem, Malu. Anelisa, um transporte aéreo. Helicóptero. Isso. Mariana Cortez, um transporte terrestre. Vamos lá, eles saíram. Rafael Grilo, um transporte terrestre, meu bem. Um carro. Isso, Clarinha, um transporte aquático. Uma canoa, tia. Canoa. Eduardo, um transporte aéreo. Avião. Avião. André, um transporte terrestre. Vamos ver. Caminhão. Caminhão. Maria Clara Oliveira, um transporte aquático. Barco. Barco já falou, a tia quer outro. Submarino. Submarino, muito bem. Samuel, um transporte terrestre. Moto. Moto. Larissa, um transporte aéreo. Balão. Balão, muito bem. Henrique, um transporte terrestre. Henrique. Carro. Carro. Ana Laura, outro transporte terrestre. Ô, tia, bicicleta dá? É transporte também. Sim, perfeito. Maria Clara Renault. Um transporte aquático, Maria Clara. Navio. Navio, já falou, mas a gente vai passar para outro. Pedro, um transporte aquático, outro, diferente do que eles falaram. Jet ski. Jet ski. Ana Júlia, um transporte terrestre, Ana Júlia. A gente não está te ouvindo. Charré, muito bem, Ana Júlia. Rafael Mendonça, um transporte aéreo. Já falou avião, já falou helicóptero, balão, já falou. Você lembra aquele... Moto já falou. Aquele primeiro avião? 14 bis. 14 bis. Ok. Mariana Quirino, fala para ti um transporte terrestre. Abre o microfone para a tia te ouvir. Cavalo. Ok, cavalo, muito bem. Davi Knapp, um transporte aquático, Davi. Já falou navio, já falou barco. Não ouvi porque caiu a reunião, eu teve que sair e voltar de novo. Então vai pensando aí que eu vou perguntar para o Eduardo, tá bom?
Eduardo, um transporte terrestre, Eduardo. Eu já falei. Você já falou? Então é porque você mudou de lugar, então a tia não viu. Alguém não falou ainda? Acho que todo mundo já falou, né? Lembrou da Viquinap? É. Balsa. Ela faz o transporte de carros, de mercadorias, de pessoas. Já falou, que parece com balsa, como é? Bote, canoa. Canoa, muito bem. Então vamos lá agora para a próxima parte, crianças. Na página 164 está assim. Muitos nativos circulam pelas costas, Desculpa, crianças. Eu acho que foi um pouquinho aqui. A minha apostila está um pouquinho diferente. Vamos lá. Esse finalzinho que eu estou lendo é lá da página 163 ainda. Muitos navios circulam pelas costas, né? Aí aqui a gente vai ver esses navios transportando também. Aqui embaixo na página 164. Então, vamos lá. Na região amazônica, por exemplo, onde a maior parte do transporte é feito pelo rio, o meio de locomoção mais utilizado são as canoas e os barcos, que servem para levar mercadorias, crianças à escola, pessoas ao trabalho e para se deslocarem de um lugar para o outro. Então, lá são poucas as estradas. Eles têm estrada, sim, tem caminhão, mas o meio de transporte que é mais viável para eles são os rios, tá? E tem lugares que não tem estrada de jeito nenhum. Então, qual que é o meio de transporte? As canoas, os botes, os pequenos navios, as balsas. Isso lá na região amazônica, tá? E aí, aqui embaixo está assim, você sabia? Em nosso país, grande parte das mercadorias que chegam para suprir o consumo das pessoas é transportada em caminhões e trens de carga, tá? Agora eu vou a perguntinha aí para vocês. A nossa malha viária, quer dizer, as nossas rodovias, o Brasil ele é muito grande. Então, o meio de transporte que é mais utilizado dentro do nosso país são por caminhões e carretas. Tem ferrovias? Tem, mas é bem menos. Antigamente tinha mais. Fala, Maria Clara Renó. A gente vê mais nas estradas carros. Tem carro, isso, tem carro, mas tem muito. A tia está falando mais de transporte. Qual que é o principal meio de transporte para cargas, para mercadorias? Aí é caminhão. Caminhão. E vocês, quem lembra quando houve aquela greve dos caminhoneiros que eles pararam? O que aconteceu? A gente ficou sem gasolina. Exatamente. Então, é muito importante os meios de transporte para a gente? Sim ou não? Sim, é muito importante, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre os meios de transporte, a importância deles? Não. Não, a Maria Clara quer falar. Fala, Maria Clara. As duas Marias Claras querem falar. Fala, Renó, depois a Oliveira. Quando teve essa greve, tinha uma amiga minha que agora está no primeiro ano, que é a Luísa. A gente revezava. Um dia meu pai levava, outro dia o pai dela levava. Isso! E eles fizeram por quê? Porque, né? Eles queriam uma maior valorização, porque nós dependemos deles para o transporte da mercadoria. Maria Clara Oliveira. Tia, os
A importância, né, dos meios de transporte é quando a gente está num lugar muito longe da nossa casa, a gente pode pegar um meio de transporte e ir, porque se a gente for a pé, a gente não vai conseguir chegar. É verdade, Maria. Então, a gente depende, né, dos meios de transporte para tudo. Agora, imagina muito antigamente, muito, 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 onde se usava cavalo, ia a pé, carroça, né? Demorava muito para se chegar a algum lugar e para transportar coisas grandes era bem mais difícil. Imagina o cavalinho, né? Os cavalos tendo que puxar todo aquele peso. Então, Tia, oi, Samuel. mas dá para ir a pé em lugares que é perto. Sim, para lugares perto a gente consegue ir a pé, mas para lugares longes, não, tá? Então, na próxima aula, quem quiser já ir adiantando na próxima aula, nós vamos fazer a página 192, 193, 194, que está falando dos meios de transporte. Fala, Maria Clara Renó. 92, 193 e 194. É lá no finalzinho, é lição de casa. Quem quiser esperar para fazer, mas quem quiser já ir adiantando, já pode, mas a tia vai estar respondendo essas perguntas nesse horário com vocês. Rafael Mendonça, fala, meu bem. Essas páginas que você está falando é para fazer no intervalo? Se você quiser já ir adiantando para a gente depois só corrigindo, tá? Quais são as páginas? 192, 193 e 194. Eu estou vendo que o Rafael... É 194. Isso! É lá na frente, é lá na parte de... Começa no 192? Peraí, deixa eu só te pegar aqui. É lição de casa 1. É a lição de casa 1 e a lição de casa 2 que nós vamos fazer juntos. Da 92 até a lição de casa... até a lição de casa antes da 3. Antes da 3, vai ser a página 192, 193 e 194. Essa da 194 eu vou deixar para a gente fazer. Tá bom, meu bem. Mas aí, quem quiser, depois a gente vai corrigindo, ok? Eu vou fazer 92 e a 93. Ok. Essas questões dessa lição de casa, nós já conversamos, nós já debatemos bastante, então tá facinho de fazer. Ok? Bom, a gente já deu faltam 10 minutinhos, mas a leitura dessa primeira parte a gente terminou. E a gente vai deixar para a segunda parte para responder as perguntinhas. Ok? Então, 3 horas a tia espera vocês, tá? Ó, beijinho, até daqui a pouco. Tchau.